começar esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, lendo esse salmo, faremos a leitura a uma só voz. Então, encontre aí o salmo de número 100. Eu vou ler em espanhol, porque eu estou com a minha Bíblia em espanhol, mas vocês vão ler em português comigo, ok? Acho que vai aparecer aqui também, salmo de número 100. Todos encontraram? Vamos ler então, a palavra diz assim, vamos juntos? 1, 2, 3. Cantad alegres a Deus, todos, servir ao Senhor e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia e de geração em geração a sua fidelidade. Agora em espanhol. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría, venid ante él en su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecidle su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Irmãos, nós entregamos, oferecemos ações de graças, não porque somos bons, não porque estamos alegres simplesmente, mas nós oferecemos ações de graças, inclusive em momentos de dificuldade, de tristeza, de aflições, porque oferecer ações de graças não está em mim, não está em você. Oferecer ações de graças está em reconhecer quem Deus é. E reconhecendo quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará, nós oferecemos gratidão ao nosso Deus, porque sabemos que Ele tem o melhor para nós. Então vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa manhã, por esse culto, pelas vidas que aqui estão. Vamos oferecer ações de graças em oração. Baixe tua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Deus de toda consolação, Deus de toda graça, nós te adoramos nessa manhã, nós rendemos diante de ti, aqui nesse lugar, como teu povo, tua família, como teus filhos, os nossos corações, as nossas almas, e suplicamos, ó Deus, que o Senhor aceite nessa manhã as nossas vidas, que se há, ó Deus, pecados, se há tristeza, algo que nos atrapalha, que o Senhor venha limpar, Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha perdoar-nos, ó Deus, dos nossos erros, e em Cristo Jesus, Pai, alegrar a nossa alma, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, a uma só voz, cantar canções de ações de graças, orar ao Senhor, prestar atenção na Tua palavra, para que o ensinamento, ó Pai, entre em nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por essa reunião, pela comunhão, pela ceia do Senhor, que hoje vamos compartilhar entre brasileiros e bolivianos, cubanos. Que o Senhor abençoe, Deus, esse culto, esse momento e a vida de cada um que aqui está. É o que te suplicamos. Recebe os nossos louvores nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e faz
ao Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tantas coisas que o Senhor fez, mas principalmente pelo que o Senhor é. Somos gratos pelo Teu imenso amor, através do Seu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar. Por isso oferecemos o nosso louvor de todo o coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de Ti, Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Bem forte, é de coração. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem
assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Obrigado, Senhor, é isso que nós pedimos, Pai, que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor, porque nós fazemos de coração e em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, Pai, porque nós cremos, temos toda a certeza de que o Senhor é o único Deus, aquele que criou todas as coisas e aquele que mantém todas as coisas sob seus cuidados, ó Pai. Aquele que nos escolheu para sermos teus, nos livrou das trevas, nos tirou da morte e nos trouxe vida, nos deu vida através do seu Filho Jesus. Nós te louvamos e te adoramos por isso. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor já escolheu lugar para estarmos aí eternamente com o Senhor, ó Pai, te adorando e vivendo maravilhas que nós nem podemos imaginar. Nós te adoramos, Pai, porque não merecíamos isso, mas através de Jesus o Senhor nos deu essa graça. Obrigado, Senhor, e peço ao Senhor que esteja presente, recebendo ainda mais a adoração do teu povo que se reúne aqui em teu nome, e nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Graça e a paz de Cristo esteja sobre todos. Hoje nós temos uma agenda um pouco diferente nessa manhã. Fechamos, ou as classes fecharam, encerraram o domingo passado, né, esse ano de 2017. Cada classe teve a oportunidade de celebrar, de comemorar a jornada de 2017. Hoje nós queremos compartilhar, queremos que uma classe compartilhe com as outras o que foi ministrado, o que foi aprendido, o que foi acrescentado durante esse ano, qual foi o crescimento conquistado nessa jornada de 2017. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5. Nós vamos então, daqui a pouquinho, passar para esta celebração do aprendizado e depois fecharemos com a ceia do Senhor. Hebreus capítulo 5. Versículo de número 11 em diante. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto, aqui tem o problema, vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui nós temos uma passagem altamente desafiadora para nós. O autor de Hebreus, falando sobre Cristo Jesus, falando sobre a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio judaico, em relação ao próprio Moisés. O autor de Hebreus falando da superioridade de Cristo em relação a todos os rituais do Velho Testamento, falando como tudo converge para Jesus, como tudo se cumpre em Jesus, e falando para nós como rituais, como regras, falando em como
preceitos do Velho Testamento apontam para Jesus, ele chama de sombra das coisas que haveriam de vir. E quando o que é real chega, a sombra não é mais necessária. O autor está dizendo por que é que alguns rituais do judaísmo não são mais necessários. Por que é que algumas dietas do judaísmo não são mais necessárias. Falando de tudo que aponta para Cristo e tudo que foi encerrado em Cristo, porque como apontava para ele, Cristo veio, a função daqueles conceitos do Velho Testamento foi cumprida e a partir de agora não são mais necessárias. Não é que o Velho Testamento foi abolido, é que há elementos no Velho Testamento que apontavam para Cristo e eram sombras de Cristo, e quando Cristo chega, a sombra não é mais necessária, porque o real de fato está aqui. E ele entra num assunto que ele chama coisas difíceis de explicar. Falar sobre Jesus, sobre a função de sumo sacerdote de Jesus, de como Jesus operou nossa salvação. Falar de uma doutrina correta, verdadeira, profunda sobre Jesus. O autor de Hebreus diz que é algo difícil de explicar, porque o tema é de fato difícil, mas ele diz porque vocês se tornaram tardios em ouvir. No espanhol é dificultoso de declarar, conquanto ele diz, sois fracos em ouvir, não é? É interessante, vocês são fracos em ouvir. O problema não é a comunicação dos conceitos, o problema é o ouvido dos ouvintes. Qual é o problema? Ele vai dizer então, ele fala, versículo 13, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ele é uma criança. No espanhol, porque és ninho. Eres um ninho quando devia ser um hombre, um homem, uma mulher adulta. O autor de Hebreus está dizendo que o problema é que muita gente permanece numa infância espiritual, quando deveria ser adulto espiritualmente. Ele vai dizer, versículo 12, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade que alguém ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Já imaginou você, hoje na hora do almoço, hoje tem almoço dos nossos irmãos hispanos, não é? Mas você, aqui no almoço dos hispanos, ou lá no almoço da sua casa, na hora que você senta à mesa, vem aquele copinho daquele mingauzinho, Nestlé, mais famoso, não é? Você coloca em cima da mesa e vai comer aquilo, aquela papinha de nenê. O que você acha daquilo? O que o autor de Hebreus está dizendo é que, em matéria de teologia, em matéria de doutrina, em matéria de ensinamento, de compreensão do Evangelho, algumas pessoas, conquanto tenham 15, 20, 30 anos de idade, na verdade estão comendo papinha. E ele está dizendo aqui, eu tive que dar papinha para vocês, porque vocês não podem ainda comer o churrasco, não podem ainda encarar a feijoada. Ele está dizendo, eu queria dar feijoada para vocês, mas como vocês não estão prontos, vocês são crianças, não podem compreender, então ele disse, eu vou ficar só nesses conceitos superficiais. Ele vai dizer, todo aquele que se alimenta de leite, aqui é o mingauzinho de maisena, o leitinho na mamadeira, e ele está falando para nós, amados, dado o tempo decorrido da sua conversão, você já devia ser mestre. Você já devia ter lido a Bíblia inteira várias vezes. Você já deveria saber explicar as Escrituras. Você já deveria saber responder algumas perguntas fundamentais, essenciais da fé. Você já deveria saber, vamos dizer aqui, a cristologia,
de uma forma segura, confiante, e você já deveria saber dar a razão da sua fé, porque é que você crê no que você crê. Só que aí ele fala de forma mais dura com os irmãos, aos quais ele escreve lá atrás, dizendo: mas vocês não estão prontos. Esse é um desafio para nós no século 21. Muitos cristãos ainda são mochileiros da fé. Muitos cristãos ainda não sabem o que querem. Muitos cristãos, muitos evangélicos não conhecem ainda as Escrituras. Muitos cristãos não leram a Bíblia ou não leem a Bíblia. Muitos cristãos não conhecem, dependem totalmente do que as outras pessoas falam para eles. Mas você não pode ser um crente que depende do que os outros falam para você. Você tem que ser um crente que tem fundamento, que tem base sólida daquilo que crê. O desafio da escola bíblica é exatamente dar a você esse fundamento, dar a você essa sustentação de fé, essa base, essa compreensão da fé, para que você se torne mestre. O ideal da escola bíblica é que daqui 3, 4, 5 anos, todo mundo que é aluno hoje fosse professor amanhã. Já pensou que bênção? Não seria uma coisa maravilhosa? Você vai falar: aí vai faltar classe. Amém. Aí nós vamos sair pela rua buscando alunos. Todo mundo é professor. Cada crente tem que ser um professor daqueles que não creem. Cada crente tem que ser um professor daqueles que ainda não sabem, que ainda não aprenderam. Este é o desafio do crescimento espiritual. O autor aqui está nos dizendo: o alimento sólido é para os adultos. La vianda firme es para los perfectos. Comida sólida, firme, consistente. Nós não podemos lançar de novo os fundamentos. Capítulo 6, versículo 1, ele diz: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ele diz: nós precisamos ir para aquilo que é perfeito, avançar, aprofundar no entendimento, na compreensão das doutrinas sagradas das Escrituras. Esse é o desafio para nós como cristãos. Esse é um desafio para nós como igreja. Uma das coisas que nós escrevemos como visão, como missão nossa, como foco nosso do ser igreja, nós começamos a nossa descrição como igreja, que nossa visão é ser uma igreja bíblica. E aí na sequência vem assim: apta para o ensino. Esse é o nosso desafio. Esse é o seu desafio como membro dessa igreja. Ser uma igreja bíblica, apta para o ensino. Aí temos os outros elementos mais. Quer ser acolhedora de pessoas, quer ser uma igreja presente na cidade, que participa da vida da cidade, dos problemas que a cidade enfrenta, quer ser uma igreja parceira na obra missionária, na proclamação do Evangelho a todas as nações da terra. Tudo isso é visão, mas começa com ser uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica é uma igreja onde seus membros conhecem as doutrinas das Escrituras e não ficam só na papinha de nenê na hora do almoço. Mas nosso desejo em nome de Jesus é que você sente à mesa e que na mesa tem alimento sólido para você. Que você vá para as classes de escola bíblica e nas classes nós tenhamos alimento sólido para você. E que você se torne alguém, não um mero consumidor de conceitos, mas alguém que está aprendendo para replicar esse conhecimento e ensinar o caminho a tantos outros. Esse é o nosso desejo
Hoje nós estamos aqui e queremos celebrar o que aprendemos durante esse ano. Tivemos classes, nossas classes de adolescentes estudando as Escrituras, nossas classes de jovens estudando as Escrituras, nossa classe de panorama bíblico para que você entenda a Escritura inteira, nossa classe de doutrina cristã para que você entenda estes fundamentos, esses elementos da fé, para que você entenda esses conceitos que farão de você, como um crente, um mestre daqueles que não conhecem e não sabem. Uma classe de casais, para que nós, como casais, como famílias, não sejamos famílias que andam tropeçando em princípios elementares da fé, casamentos que culminam em divórcio, traição, violência, simplesmente por tropeçar em elementos básicos da fé. Esse é o nosso desejo sincero, queridos. Da classe hispana, onde nossos irmãos têm estudado doutrinas das Sagradas Escrituras, nossa classe em inglês, que os irmãos têm estudado também esses conceitos e valores. Tudo gira em torno de aprender a Escritura. Porque, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, desde a infância, você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Sagradas letras. Física, química, matemática, geografia, história, qualquer outra ciência, astrofísica, astronomia. Astrologia não serve para nada mesmo, não é? Quase que de vez em quando a gente mistura. Mas astronomia, alguém já disse que astronomia é a exploração dos astros pelo ser humano. Astrologia é a exploração dos seres humanos através dos astros, não é? É mais ou menos isso. Conhecer essas coisas não irá mudar a sua vida ou tornar você sábio para a salvação, mas aprender as Escrituras tornará você sábio para a salvação. Então, por isso, a importância e o valor da escola bíblica para a sua vida. Separe nos domingos pela manhã, separe esse tempo para esse ensino da Escritura. Esse ano conseguimos dar um passo a mais para quinta-feira, que é a escola de teologia de quinta-feira, que a gente está dando já um passo a mais e vamos aperfeiçoando, mas o desejo é que você seja dia a dia, cada dia mais adulto na fé, em termos de compreensão das Sagradas Escrituras. Eu quero então, diante disso tudo, convidar nossas classes. Eu quero que as classes compartilhem com a igreja o que é que foi tratado, o que é que foi ministrado durante a jornada desse segundo semestre de 2017, tá certo? Então eu queria que cada professor estivesse aqui à frente, pode sentar mais aqui à frente, e aí o professor, rapidinho, fala aqui da sua classe, e chama alguém que vai falar, ou se for ele mesmo, rapidamente compartilhe conosco o que foi a jornada do segundo semestre de 2017. Vamos lá? Queria que os professores então já viessem aqui, já fiquem apostos para compartilhar, e assim, escala aí qual é o aluno que vai falar, se alguém vai compartilhar. Eu queria que você pudesse prestar atenção no que vai ser ministrado, e depois aqui nós teremos mais um períodozinho, um momentozinho de louvor, e aí depois desse momento nós fecharemos esta celebração do aprendizado com a ceia do Senhor, tá certo? Então vamos lá, quem é o primeiro? Eu vou ser a primeira, porque a minha sala é a mais importante de todas. Muito bem. Isso é importantíssimo. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui para compartilhar com vocês sobre a sala do discipulado. O discipulado, eu entendo ser prioridade na igreja. É uma bênção, porque nós estamos ali para receber os irmãos que são novos na fé, que estão chegando na igreja e que precisam entender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem somos nós, o que é a igreja. Enfim, são 13 lições que estão aqui nessa revistinha. A gente aprofunda um pouco, mas
de suma importância, porque Jesus nos manda, né, ir e fazer discípulos. E, como disse o pastor, não basta ser meros consumidores de conteúdo. Nós temos que ser, de fato, discípulos. Nós temos que conhecer quem é Jesus e viver como ele viveu. Eu quero chamar os alunos do discipulado que estão aqui. O doutor Alberto também está aí, o Éder, que são professores da sala. O pessoal que fez o discipulado esse ano, que esteve na sala. Alguns já estão em outras salas, né, mas passaram pelo discipulado esse ano. Alguns estão lá ainda. É uma turminha boa e essa sala está aberta para receber aqueles que têm sentido no coração o desejo de conhecer mais sobre Jesus. Quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. São coisas básicas que todo cristão, todo crente tem que saber. E agora eu quero saber de verdade quem aprendeu. Quem é que quer falar alguma coisa rapidamente? Rapidamente? Bom, vou tentar resumir, tá, pessoal? Unindo o que o pastor acabou de pregar sobre Hebreus, tá? Eu fiz até um resumo aqui, uma colinha, para não me esquecer desse detalhe. Eu não vou citar nome de igreja, mas só para vocês entenderem. Eu fiquei dentro de uma igreja durante 13 anos, tá? E no finalzinho desses 13 anos, uma noite, algo tocou no meu coração. Rapaz, não é isso que eu quero para ti. Eu quero muito mais do que isso. E a partir daquele momento, eu nunca fui uma pessoa de oração, mesmo dentro de uma igreja, de uma congregação, nunca fui. Mas a partir daquele dia, foi o que eu mais fiz naqueles dias. Deus, me mostra uma igreja bíblica, que pregue de fato a sua santa palavra. Foi só isso que eu pedi, diante da presença santa dele. Uma semana, eu recebi a resposta. Entrei aqui por aquela porta, tá? Eu tenho muita dificuldade em expressar em palavras o que eu senti, e a cada aula que eu participo, e participei aqui, diante da nossa irmã Grazi, do presbítero Alberto e do presbítero Éder, eu posso falar para vocês, eu jamais imaginei que Deus iria me propiciar esses momentos que aqui eu tenho recebido, a cada domingo, tá? Eu posso dizer isso. E desde que a irmãzinha Graça contactou a mim e a minha esposa para nós estarmos aqui hoje, eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu vou falar? Porque, repito, eu tenho muita dificuldade nesse sentido. E hoje pela manhã eu já levantei com isso, meu Deus, eu preciso falar algo. E Deus me mostrou Atos 8:32, Filipe e o eunuco. Eu me coloco como eunuco, tá? Eu tinha até conhecimento, um pouquinho, tá? Durante esses 13 anos. Mas eu falei, poxa, justamente é isso. E eu tinha muito essa dificuldade de conhecimento da palavra de Deus. E o que eu aprendi durante esses 13 anos, chegando aqui eu me surpreendi. Porque o que era me passado, não vou dizer que não era nem mingau, tá? Era bem abaixo que isso, tá? E hoje, de fato e de verdade, o que eu tenho recebido aqui, primeiramente eu agradeço a Deus, e agradeço os professores, os discipuladores, que se empenham durante a semana, para que no domingo eles venham nos dar esse alimento, que eu acho que todo cristão, de fato e de verdade, tinha que abraçar isso. Eu agradeço a Deus hoje, por estar aqui, tá? Pelo que eu tenho recebido, pelo que tem acontecido na minha casa, entre a minha família, principalmente na vida do meu filho, que através deles nós já temos tido resultados maravilhosos. Então, assim, gente, foi como o pastor falou, acho que nós temos que abraçar. Se nós temos essa oportunidade de receber isso, tira o domingo. O meu domingo hoje, que eu falo para minha esposa, é para Jesus, é para a obra dele, tá? Então, é isso que eu tenho que falar. Se vocês quiserem ler lá Atos, Filipe e o eunuco, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou dizendo aqui nessa manhã, tá? Eu só tenho a agradecer, tanto é que nós já subimos um degrau. Hoje estamos estudando a teologia sistemática, e assim vai. É igual eu falo, enquanto eu estiver respirando e tiver vida, quero aprender
para que lá fora eu não seja apenas um mero telespectador, mas uma semente, e que essa semente venha florescer, venha dar frutos, para que outros venham ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo. É isso que eu tenho a dizer, e agradecer muito a Deus e louvar o nome dEle. Obrigado. Bom dia a todos. Bem, eu acho que eu sou a mais nova na fé, ou quase, né? E eu tive nessa classe um acolhimento maravilhoso por parte da Grazi, do Dr. Alberto, do Éder, não só ensinamento, mas como acolhimento. E comigo aconteceu o seguinte: tinha que responder algumas questões, né, do discipulado, do livro de discipulado. Uma delas era João 20. Aí eu fui lá na Bíblia e procure. O livro de João só vai até o capítulo 5. E procuro e nada. Até que eu trouxe a minha dúvida para a Graça. Ela falou, não, João, é aqui, ó. Então, para mim, foi um aprendizado de conhecer mais um livro da Bíblia. E a cada domingo, realmente, nós estamos conhecendo. Eles se empenham em fazer quadro sinótico, explicar, e olho no olho, né? E nos dar a oportunidade de perguntar e responder. Eu acho que isso é muito importante. E com isso vai quebrando, não é? A timidez, né? Até hoje eu vinha com a Valéria e falei, ai, Valéria, eu gostaria de falar, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida, né? Mas, realmente, essa igreja é maravilhosa, a começar pela liderança, a começar pelo nosso pastor. Então, a gente desenvolve um amor muito grande por todos os irmãos, os presbíteros, e é um aprendizado a cada culto é um aprendizado. Eu estou me sentindo muito bem. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Inclusive, quando eu operei, recebi oração até por telefone, né, Ini? Até por telefone, não é? Do Robson, do diácono, os irmãos que foram me visitar. Eu falei, meu Deus, mas eu sou tão nova, né? A Neiva, o diácono Robson. Mas, então, eu tive muito carinho por parte de todos. Obrigado. Eu não podia ir embora sem falar um pouquinho também. Eu também venho de outra denominação e Deus me trouxe para cá de uma forma muito especial e tão grande tem sido a presença do Senhor da minha vida desde que eu entrei pelaquela porta a primeira vez. E, nossa, quantas obras o Senhor tem feito na minha vida também. E tem falado comigo todos os dias, não tem um dia da minha vida que Deus não fala comigo e não mostra o quão é presente na minha vida. Então, também a gratidão por tudo e todas as aulas que eu tive no discipulado, não teve uma que Deus não falou grandemente no meu coração. Em especial, eu lembro da aula do Espírito Santo, que, nossa, quanto foi grande assim a presença de Deus e quanto é importante esse trabalho para nós que estamos chegando e precisando da palavra, né? E quanto a gente se alimenta e recebe a presença de Deus nas aulas do discipulado. Eu quero aproveitar e agradecer de coração a Grazi, o Dr. Alberto, o Helder, que fazem esse trabalho com tanto amor e carinho e nos recebem tão bem todos os domingos, né? É muito bom, muito grata a Deus por tudo. E é isso. Gratidão. Então é isso, gente. Aqueles que estão chegando agora estão convidados a participar da sala do discipulado, aqueles que quiserem conhecer mais sobre Jesus. Tá bom? Obrigada. Professora gatinha essa.
Para quem não sabe, é minha esposa, viu? Eu sou professor da Sala da Mocidade, junto com a Dalva, só que a Dalva está viajando. E a nossa sala, nós demos aula de teologia sistemática. Para quem não entende, vou resumir bem rapidamente, teologia sistemática é um tema específico que é de toda a Bíblia, que é separado de forma sistemática, e nós estudamos, é separado, por exemplo, o Espírito Santo. Tudo na Bíblia que fala sobre o Espírito Santo, nós separamos, colocamos em uma lição e estudamos de forma mais aprofundada, obviamente dentro da nossa limitação de tempo. Mas vários temas nesse sentido nós estudamos esse ano. A Sala da Mocidade tem um pequeno problema. Quando fala que é férias mesmo, né? Inclusive da igreja. Eu não sei se tem muita gente da mocidade aí, mas vamos lá, né? Qual o aluno da mocidade que está aqui? Que eu não estou vendo. Pode vir, pode vir. A Estela. Vem, Estela. Está com medo? Aí. Tem mais? Não, né? Sério mesmo, a sala é mais cheia, viu? Fala aí seu nome. Bom, meu nome é Rosana. Pode falar mais pertinho do microfone. E nós aprendemos muitas coisas. Eu também fiz uma colinha. Nós aprendemos sobre as duas naturezas de Jesus. Nós aprendemos que Jesus tem as duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. E ele, como homem, ele passou por todo o sofrimento, necessidade, sentiu tristeza e ele nunca pecou. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, que também podemos vencer o pecado e as nossas dificuldades. Aprendemos sobre o substituto dos pecadores, né? Porque Jesus nos substituiu, que todos nós somos pecadores, temos a natureza do pecado em nós, nós não atingimos o padrão divino, e quem morreria por nós? Jesus voluntariamente deu a sua vida por nós, levou a culpa pelos nossos pecados, e o sangue de Jesus derramado na cruz nos salva dos nossos pecados. Aprendemos sobre a evidência, significado e efeitos da ressurreição de Jesus. Eu falo que a Bíblia, ela faz vários relatos sobre a ressurreição de Cristo, que o túmulo vazio, né, Jesus apareceu onde as portas estavam fechadas. João viu, ouviu e apareceu para Tomé e mandou que ele tocasse as suas feridas que haviam sido feitas por causa da cruz. Ele comeu e bebeu e ficou com eles por 40 dias. E Jesus foi visto por mais de 500 pessoas depois que ele ressuscitou. Jesus precisava ressuscitar para vencer a morte. Ele venceu a morte física e espiritual por nós. E estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus por causa da ressurreição de Jesus. Aprendemos sobre o significado teológico da ascensão de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, batismo com o Espírito Santo, fruto do Espírito, o novo homem espiritual, os dons do Espírito Santo e muitos outros. Mas eu queria falar de uma aula que para mim foi muito especial, que é a necessidade da morte de Jesus. As últimas palavras que Jesus, e foi o Marcos que deu essa aula para nós, as últimas palavras de Jesus na cruz foi está consumado, né, que no original é telestatai. Tetelestai. Então, quando uma pessoa ela cometia um crime, ela pagava pelo crime, né, que era cometido, e assim que ela terminava de cumprir aquela pena, a autoridade da época, ela dava um carimbo, né, onde estava escrito esta palavra,
que queria dizer está consumado, está pago. E a vida e a morte de Jesus e a ressurreição, ela é repleta de simbologias que nós estamos aprendendo, né? E temos que aprender todas essas simbologias. E um dos fenômenos que aconteceu assim que Jesus morreu foi que o véu se rasgou. E eu tinha o conhecimento disso, mas eu não tinha o entendimento. Ouvi várias vezes pregações falando sobre esse véu que se rasgou, a gente canta, né, sobre o véu que se rasgou, mas eu não tinha o entendimento disso, né? Quando falava de véu, eu achava que realmente era um véu fininho, assim, né, que se rasgou e a gente não tinha, assim, a amplitude desse significado, né? E aí eu aprendi que esse véu, ele tinha 18 metros de altura, 18 metros de largura e 12 centímetros de espessura, que ele foi tecido com fios de ouro, e esse fio ele era muito forte, que seria impossível ele ser rasgado por humanos. E quando Jesus consumou a morte dele, esse véu se rasgou, né, abrindo a passagem para que nós hoje pudéssemos estar dos santos dos santos. Então, e aquele sacrifício que era feito pelo sumo sacerdote, que só ele poderia estar naquele lugar, hoje nós também podemos estar lá, né? E que nós, através do sacrifício de Jesus, podemos nos achegar a Deus. E aí aprendi também que por que Jesus, ele teve que morrer? Por que Deus simplesmente não poderia nos perdoar sem que Jesus tivesse que morrer? Então, aprendi que Deus, ele se relaciona conosco de duas formas, como Deus Pai e Deus Juiz, né? E ele, como Deus Juiz, ele não poderia simplesmente perdoar sem fazer justiça, porque o salário do pecado, ele é a morte. E Jesus comprou os nossos pecados, e a única forma de Deus exercer a justiça foi Jesus morrer em nosso lugar. Uma das coisas mais maravilhosas de poder participar do EBD é aprender sobre coisas que a gente tinha certeza que sabia, mas que a gente não sabia de fato. Isso aconteceu comigo na última aula sobre dons, e aprender como os dons são diversos e como cada um tem um dom específico dado por Deus, e como os dons cessacionistas funcionam, e como isso interage na nossa vida de forma tão maravilhosa, e como isso é concedido a Deus a nós, e como temos a responsabilidade de pegar esses dons e usar para a obra de Deus. Isso me tocou bastante e me fez perceber que tudo que nós aprendemos tem um significado maior, e que mesmo com todo o conhecimento que nós pudéssemos adquirir através de outras coisas, estudar sempre nos dá uma forma nova de pensar. E é isso que essas aulas da EBD, dado por eles todos os domingos de manhã, preparado com tanto carinho, me ensinou e me fez perceber a minha ignorância perante os assuntos. Ninguém mais quer? Você tem vergonha, né? Tá bom. Deus abençoe, então. A sala da mocidade está lá, disponível, para os alunos dos 18 aos 98, é isso? 18 a 98. Quem tem mais de 98 não pode. Tá? E é isso aí, Deus abençoe. Bom dia.
Eu queria já ir chamando os adolescentes, né? Que adolescente anda rápido. Aí eu já falando, eles vêm. Nós somos, então, professoras da classe dos adolescentes. E esse ano a gente teve a honra de fazer um livro inteiro no ano. A gente estava meio assim, né, na classe dos adolescentes, uns temas meio soltos. E esse ano a gente conseguiu concluir o livro Pense Biblicamente. No primeiro semestre a gente viu as bases, então a gente viu por que a gente tem que acreditar na Bíblia, como ter uma mentalidade cristã, queda, criação, pecado, a gente viu essas coisas. E no segundo semestre, pode vir, gente, não precisa ir lá para o bebedouro, não. No segundo semestre a gente viu os temas, uma visão bíblica de vários temas, então a gente viu educação, economia, psicologia, a gente viu várias coisas. Mas eu acho mais legal deixar eles falarem. Eu vou passar para... Então, esse ano eu achei mesmo muito interessante essa questão, né, das aulas serem regradas, né, com o livro. E eu achei interessante também ter adolescentes dando aula para a gente. A Júlia, o Jean, foi uma coisa que, pelo menos para mim, marcou, porque deu para ver a dedicação deles e tal. E também dá para ver que não precisa ser adulto e ter anos de estudo para poder saber a Bíblia, né? Que se tem gente da nossa idade dando aula, porque a gente não pode. E é isso. Bom, eu entrei na UPA esse ano e eu achei que teve uma diferença muito grande dessa passagem da UCP para a UPA, porque os professores da UPA, eles explicam de uma forma que a gente consegue entender, que não é uma forma difícil de você entender, é uma forma fácil, de um jeito que tem a ver com a Bíblia e que você tem que tentar aplicar isso na sua vida, entendeu? Então, tipo, isso me marcou bastante, porque na UCP a gente ficava aprendendo aquelas coisas básicas de mandamento e credo apostólico, essas coisas, mas na UCP a gente tenta pegar as coisas básicas da Bíblia e tentar aplicar na nossa vida. Então, acho que é isso. A gente tenta aplicar o que está escrito na Bíblia na nossa vida, porque é o certo a fazer. Bom dia. Esse ano foi, acho que, o 5º ou 6º ano que eu participei do EBD e posso afirmar com certeza que foi o ano que eu mais aprendi. Pelo fato também de estar acompanhado da Júlia, vendo ela preparando as aulas, foi algo que me marcou muito, eu aprendi bastante com ela. E uma aula em especial que eu aprendi bastante foi do pastor Amaury, mesmo ele não sendo nosso professor, mas a aula que ele falou sobre a masculinidade cristã. E ele trouxe atualmente os fatos, desde a Revolução Industrial, quem esteve, né, lembra? Quando antigamente os filhos trabalhavam com os pais e como eles viam todo dia, eles tinham um exemplo masculino. E quando o homem foi para a fábrica, ele perdeu esse acompanhamento do pai e perdeu totalmente a referência. E o pastor foi mostrando como a gente, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para o homem que mais se parece com Deus, mais pareceu com Deus, que foi Jesus, como a gente pode nos inspirar na liderança, amando, provendo e protegendo. Então foi uma aula que me marcou muito, pelo fato de também poder ter o privilégio de trabalhar com meu pai. Então foi algo que eu apliquei na prática mesmo e que me desenvolveu bastante esse ano. Bom dia. Bom dia. Bom, eu queria falar sobre o livro, só o título. O título chama Pense Biblicamente. E, acho que a liderança não podia ter escolhido um livro melhor para esse ano. Acabei de entrar no EBD, na outra igreja que eu ia não tinha EBD. E, bom, foi uma experiência absurda para mim, mudou muito. E com esse livro,
eu queria falar que foi muito importante para nós como adolescentes, porque acho que na nossa idade, o que a gente precisa? Principalmente nós, né, que nós somos atacados dia a dia e somos influenciados, né? A gente vive lá fora na nossa escola, alguns estão na faculdade aqui. E, é um bombardeio, sabe? E se a gente não tiver uma base sólida, que é o que esse livro oferece, com uma cosmovisão cristã, é como se você tivesse um óculos com a lente da Bíblia, sabe? Tudo que você olhar, você tem que olhar primeiro para a Bíblia e comparar. E acho que é o que a gente precisa, não só nós, né? Nós como igreja precisamos. E para nossa caminhada, para que nós não nos desviemos da fé. E acho que essa construção de uma base sólida para nós é muito importante, e foi isso que eu gostei. Muito bem, Deus abençoe então. Vamos para outra classe. Bom dia. Nós somos da classe Teologia. Somos eu, a professora Anice e o professor Anísio, que está viajando. E esse ano nós também estudamos um livro e chegamos até a metade dele, são 800 páginas. Né? Chegamos até a metade, é um livro chamado Teologia Sistemática, de Wayne Grudem, que é um teólogo batista, mas não é porque ele é batista que a gente não pode estudá-lo, né? Ele fala de uma linguagem assim, bem acessível para aquelas pessoas que estão se aprofundando no conhecimento bíblico, né? E eu queria chamar o Anderson, que é o nosso aluno da classe. Eu não vou chamar todos os alunos aqui à frente, porque a maioria tem uma certa dificuldade, né? São idosinhos, né? Assim, uma grande parte. Então, não vou chamar todos aqui. Só o Anderson para falar um pouquinho do que a gente aprendeu. Bom dia, irmãos. Como muitos aqui também, nós chegamos este ano, né? Nosso primeiro domingo aqui na igreja foi no 3º domingo de janeiro. A Laura tinha 10 anos e o Pedro 3 meses. O Pedro já anda e a Fátima e a Anice tiveram que aguentar o Pedro lá, atrapalhando um pouquinho a aula de vez em quando, tal. Quero destacar que para nós tem sido uma experiência ímpar. Eu nasci na igreja, Francine nasceu na igreja, a minha é Francine, tá? Francine Rocha. Nascemos na igreja, estamos aqui este ano com vocês e fomos extremamente bem acolhidos. E não diferente na classe, né? Tinha preparado um discurso aqui, mas os demais falaram tantas coisas que eu já tinha pensado em relação à teologia. Acho que é uma coisa que envolve a igreja falar da Bíblia viva, da Bíblia verdadeira. Então, acho que eu seria repetitivo. Então, eu vou colocar apenas a nossa experiência em relação a isso. Lá no mundo, as pessoas falam o seguinte: teologia é coisa de gente velha. Pelo que a gente entendeu aqui, teologia é Bíblia, né? Teologia é Bíblia pura, então teologia é importante. A doutrina é coisa de crente verdadeiro, pessoas vivas no Espírito. Então, assim, quando alguém falar para vocês, nossa, essa doutrina é coisa de velho, não fala, não. A doutrina é Bíblia pura. Tá, o exemplo que você deu lá em relação aos anjos, não existe um texto na Bíblia que fala o que é um anjo. Eu ouço tanta bobagem no mundo, desculpa a palavra, quanta coisa que não é verdade, e na Bíblia as respostas estão lá. Esse livro do Grudem, ele pega e condensa tudo aquilo que é a verdade em relação àquilo que Deus revelou a nós em relação aos anjos, à morte de Cristo, à graça, à salvação, ao homem, à criação, ao inferno, ao diabo. E é lá que a gente aprende. Aulas como esta, classes como esta, iniciativas como esta de aprender doutrina, mudam a vida do crente para melhor. Então, nós temos que sim aprender a estudar. Eu louvo a Deus porque pela minha vida, pela vida da minha família, estar com vocês hoje. Agradecemos extremamente o acolhimento. É uma classe de pessoas bastante
preparadas, e eu me sinto até envergonhado lá. Falei, gente, tem tanta gente boa ali que eu fico até quieto às vezes, né? Aí foi uma honra você ter me escolhido para falar em nome de pessoas tão fabulosas. Obrigado. Só complementando o que a Fátima falou, que nós somos até umas 400 páginas. Então, nós somos até o ofício de Cristo. Nesse segundo semestre, se Deus permitir, nós vamos começar com a obra do Espírito Santo, nós vamos os donos, quer dizer, a classe vai para a igreja, vai para tantas coisas, chegando até a volta de Jesus. Que, assim, vocês estão convidados a participar. É uma das classes, viu, Grazi? Também é uma das classes importantes da nossa escola dominical. Obrigada. Muito bem, casais. Okay. Vendo quem falta aqui. Bom, a nossa classe, né, nós estudamos as questões da família, porque o objetivo é termos famílias estruturadas, né, famílias que vivam segundo o coração de Deus, que é um projeto de Deus a família, né? Então, nós estudamos as lições com referência a isso, né, sexualidade, intimidade do casal, e no final do ano a gente tem um certificado para essa classe, né, para os casais, e eu vou chamar os casais que estão aqui para que venham aqui à frente, né, os lá da classe, podem vir todos que estiverem aqui, e a Miriam é que está encarregada de estar falando, fazendo um resuminho. Lá na classe nós temos professores, eu, o Edson, o Israel, pastora Mauri, o Laércio e a Surama, né, que estamos lá. E nós, como professores, nós temos aprendido muito, porque a cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais também para o nosso relacionamento também. Vou passar para a Miriam. Bom dia, irmãos. Então, eu fiz uma cola lá, ó, porque para não esquecer também, porque foram muitos assuntos, né? Então, ó, o curso tem a duração de 1 ano e as aulas foram ministradas pelo diácono Edson e a Lúcia, o presbítero Laércio e a Surama, o reverendo Amari e o seminarista Israel. Eles se intercalavam, né? E as aulas são extremamente dinâmicas, com aulas práticas, inclusive. Eles são todos da área da educação, que eu adorei, porque eu também sou, eles são super didáticos, e os assuntos são tratados de uma maneira muito natural. A gente cresce, a minha geração cresceu com muitos tabus em relação à vida amorosa, né? E hoje descambou para um outro lado, né? Então, são muitas coisas, e a gente fica com medo de falar em família, com vergonha às vezes, e lá as coisas foram tratadas de uma maneira muito natural. Eu me senti muito à vontade. Aí eu listei, pedi ajuda das professoras, claro, para listar o que nós tratamos. Ó. Propósito do casamento, significado do casamento, aliança na Bíblia, laços conjugais, fases do casamento, fundamentos bíblicos do casamento, papel do homem, papel da mulher, barreiras e alianças na comunicação, resolvendo conflitos, regras para uma boa briga conjugal, coisas que mais irritam, Bíblia e sexualidade, o ato sexual, suprindo as necessidades básicas, finanças na Bíblia, uma só carne, uma só carteira, temperamentos, frutos do Espírito em casa, perdão no casamento, criação de filhos, filhos adolescentes, filhos adultos, tensões na vida conjugal, diferenças, amor e respeito, medo e vergonha, amor e sexo, as linguagens do amor, o verdadeiro amor, e terminamos domingo passado falando sobre divórcio à luz da Bíblia. Então é muito tema, né? Muita coisa legal. E não é uma sala de jovens casais. Eu sou jovem, casada, tenho 11 anos de casada, mas tenho outros jovens um pouco menos jovens do que nós casados, né? Alunos novos que chegaram de casais, e eu convido os casais não menos jovens a participar também, porque às vezes cai na rotina, né, a vida conjugal, e a gente deixa de fazer coisas importantes. Até declarações de amor nós fizemos na sala, coroamos, né, terminamos recebendo coroa, uma esposa com o marido depois coroando a Deus, né.
Foi muito gratificante. Eu perguntei para a Lúcia na última aula se a gente podia continuar. Falei, Lúcia, tem que acabar depois de um ano, a gente pode repetir tudo de novo? É muito gostoso. Então, eu gostaria de convidá-los a participar também no ano que vem. Eu acho que é gratificante para todo casal. Muito bem. Eu não posso nem fazer lobby aqui, porque eu sou professor lá dessa classe também, né? Então, mas meu desejo sincero aqui é que todo casal da igreja passe por essa classe, faça esse curso de um ano. Aí faça a teologia, faça panorama, a Bíblia, você faça tudo. E tem muita matéria ainda para acrescentar na escola bíblica, tá? Tem muitas matérias ainda. Vamos lá para os irmãos hispanos. Bom dia, irmãos. Todos os bolivianos, los hermanos de la clase bíblica que estão aqui, alguns estão em la cocina, mas todos os que estão, por favor, venham. Todos que estão rapidamente. Enquanto eles vêm, uma coisa interessante da classe hispânica, enquanto vocês estão aqui em português no culto, lá é a aula em espanhol, e depois a gente inverte, né? Aí vocês vão para as classes e a gente vem para o templo. É interessante que a gente tem cubano na nossa turma esse ano, mais duas filhas de boliviano, igual a mim, sou filho de boliviano, aí nós recebemos mais duas filhas de boliviano esse ano, algumas pessoas que chegaram. O interessante é que eles são a maioria, vamos dizer que 90% da congregação, que hoje gira em torno de 40, 45, depende do culto, a maioria vem à escola bíblica. Então, é um desafio para a gente, como igreja, tentar chegar no 100%, de trazer 100% para cá. Então, tem a turma dos jovens, que esse ano acabou ficando junto, e aí eu vou passar para o Ariel, e em sequência dele eu volto a falar. Ele deu aula para os novos. Bom dia, igreja. Eu vou ser um pouco curto na minha fala. Durante esse ano, eu fui professor da Escola Dominical dos Jovens, mas no último semestre, Deus me deu o privilégio de dar o discipulado para os irmãos aqui. Vocês viram como que os irmãos foram batizados naquele domingo. Deus me deu aquele privilégio, a honra de dar o discipulado. Foi uma bênção porque, mesmo eu dando o discipulado para eles, Deus foi me fortalecendo espiritualmente, falando comigo nas aulas que eu tinha que dar para eles, sobre criação, sobre redenção, santificação, glorificação. Deus foi me fortalecendo espiritualmente. E assim, eles são uma bênção na igreja. Graças a Deus por ter também os irmãos aqui presentes, que sempre nos acolhem com tanto amor. E eu agradeço a Deus por tudo que esse ano tem nos dado, irmãos novos que chegaram na igreja, e assim eu sou muito grato a Deus. E na parte dos adultos, né, da classe bíblica que acabou juntando adultos e jovens, a gente tem estudado desde que eu cheguei de Gênesis, e foi pedido deles de não querer revista e tal. Então a gente tem estudado livro a livro, e os personagens chaves são os que a gente estuda, ou acontecimentos chaves. E agora a gente chegou em Daniel, mas aí a gente teve que ver um pouco de literatura apocalíptica, não sei, né, se você não viu, você vai ver ainda aqui nas nossas classes, para entrar em Daniel e Apocalipse, fazer o paralelo. Mas tem um aluno que vai representar o segundo semestre, que é o de Arian, o cubano que chegou e participou das nossas aulas, que foram sobre Isaías e Jeremias, em especial, de Arian vai falar para a gente. En estos últimos meses estuvimos estudiando el libro de Isaías y Jeremías. Una de las primeras cosas que aprendimos es acerca de los profetas mayores y menores. ¿Por qué profetas mayores? Deu para entender, gente, o que ele está falando? Vocês são uma igreja hispânica mesmo. Então vai, manda bala. Simplemente no es porque sean más altos o sean superiores a los demás, simplemente es porque escribieron más. O sea,
el libro de Isaías contiene 66 capítulos, que es el equivalente a los mismos libros que contiene la Biblia. Está bem, então ele está dizendo o seguinte, que deu para aprender geral desses profetas, e o livro de Isaías tem 66 capítulos igual a Bíblia. Vai lá, direito. El libro de Jeremías contiene 52 capítulos. 52 Jeremias. Entonces, los demás profetas que son conocidos como los profetas menores tienen menos capítulos los libros. Os menores têm menos capítulos, a obra menor. La actividad del ministerio profético de estos dos profetas se desarrolló en un ambiente político de crisis, en un ambiente de guerras. A atividade profética, então, ela foi desenvolvida no ambiente político e chegando em Jeremias, no ambiente de guerra, Isaías ali com os reis. Dios levantó a estos grandes hombres, siervos suyos, para alertar a su pueblo que se habían apartado del pacto de Dios, que se habían rebelado en contra de él, que estaban cometiendo grandes pecados. Deus levantou esses homens então para alertar o povo a voltar, que eles haviam quebrado o pacto, e aí Deus chama o povo através desses homens, Isaías, Jeremias, os profetas, para que eles pudessem voltar. La estructura básica de los libros proféticos, o sea, es el llamado al arrepentimiento, denunciar el pecado del pueblo que estaban cometiendo y tratar de anunciar también un mensaje de esperanza, de restauración hacia el pueblo de Israel si ellos voltaban para la obediencia y la fidelidad a Dios. E além disso, Deus também chamou esses profetas para levar esperança ao povo, para que eles pudessem voltar e assim Deus trazer sobre eles bênçãos, enfim. Uno de los retos más importantes de estos profetas ha sido encontrarse en contra de la rebeldía del corazón de las personas. O sea, el mismo pueblo de Dios que en determinado momento le había obedecido y le había sido fiel, ahora se había apartado y alejado de Dios. Então, porque eles tinham se afastado e Deus estava tratando o coração deles, que o mesmo povo que tinha obedecido agora vivia desobediente. A tal punto que en determinado momento de que estos profetas llevaban el mensaje auténtico y verdadero de parte de Dios para su pueblo, el pueblo prefería oír falsos conceptos, falsos consejos y a falsos profetas. Então, mas o povo preferiu os falsos profetas, os falsos conceitos. Continuamos. Estou resumindo aqui a fala dele. Entonces, cometieron grandes crímenes en contra de uno de los profetas, como es el caso de Jeremías. Lo lanzaron hacia una cisterna porque no querían escuchar el mensaje de parte de Dios. En otra ocasión lo colocaron en un cepo para que él no hablara más. E eles cometeram crimes contra os profetas, e inclusive contra Jeremias, colocaram ele num cepo, colocaram ele na casa da cisterna, cometeram várias atrocidades contra os servos de Deus nessa época. El profeta Isaías consiguió tener al menos 2 hijos que hayamos conocido y consiguió casarse con una mujer que se le conocía como la profetisa. Esta suerte no la tuvo el profeta Jeremías, que se estaba desarrollando en un ambiente, su ministerio se estaba desarrollando en un ambiente de crisis en el que el pueblo iba a ser ya destruido, Jerusalén iba a ser deportado a Babilonia. Jeremías no consiguió casarse ni tener hijos. Então, Isaías, diferente de Jeremias, pôde se casar, teve filhos. Jeremias já num ambiente hostil, de guerra, de final ali, o juízo de Deus que viria ali, a Babilônia que invadiria. Então, Jeremias já não teve a mesma sorte, não se casou e nem teve filhos. Las consecuencias del pecado eran tan elevadas que el pueblo de Israel llegaron a cometer grandes crímenes, como por ejemplo, algunas mujeres se comían a sus hijos. A coisa ficou tão feia no cerco, ele quis dizer, que mulheres, como foi escrito, chegaram a fazer o combinado de uma comer o filho da outra, que a coisa ficou terrível. En resumen, voy a terminar ya. Una de las cosas que más me ha impactado es el llamamiento de los profetas. Uma das coisas que mais impactou a ele foi o chamado dos profetas. ¿Cómo es posible que Dios nos llame en tiempos tan críticos, en tiempos tan confusos, para anunciar su mensaje? Como é possível Deus chamar-nos em tempo tão crítico, de tanta confusão, para anunciar a mensagem dele? Una de las reacciones de los profetas en el llamado de parte de Dios, por ejemplo, en el caso de Isaías, es muy conocido cuando Dios lo llama y él le dice: ¿por qué a mí si soy hombre de labios impuros?
na questão do chamado de Isaías, ele fala, Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. En el caso del llamamiento de Jeremías, él le dice, ¿por qué a mí si soy un simple joven que casi no sé ni hablar? E Jeremias fala, Senhor, que eu sou quase uma criança, um jovem, eu não sei falar. Nosotros podemos tener grandes defectos en nuestra vida, grandes limitaciones. Podemos ser muy pequeños o muy viejos. A gente pode ter muitos defeitos, limitações, podemos ser pequenos ou velhos. Pero cuando le decimos a Dios, heme aquí, úsame, envíame a mí, Dios nos puede capacitar, Dios nos puede dar de su sabiduría, Dios nos puede dar de su poder y acompañarnos con su Espíritu Santo para que nosotros consigamos hacer la obra de Dios. Mas quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Ele nos capacita, nos dá a possibilidade de ir trabalhar na obra dele e anunciar o Evangelho. Muchas gracias. Obrigado. Então, essa é a turma hispânica. Pode sentar. Deus abençoe a todos. Muito bem, tá vendo? Até uma predicação em espanhol, esse foi um curso de profetas menores e maiores, assim, em poucos minutos. Muito bem. E para fechar, nós tivemos também a classe em inglês. A Anitta vai compartilhar algo assim do que foi lá a classe. O pastor Gian tem dado a aula para esses alunos. Ainda bem que a gente troca um que prega em inglês para outro que prega em inglês também. Então, o pastor Juliano já tem tarefa para ele aí quando voltar. Você vai do upgrade agora do espanhol para o inglês. O panorama está aqui. Fecha com vocês. Good morning to all. Bom dia. And first of all, I would like to thank this church for considering and understanding Primeiro, eu queria agradecer a igreja por considerar e entender that the people who come from another country or are refugees, they literally need to know Bible too. que refugiado que vem de outro país também precisa entender a Bíblia. I went to 4 to 5 churches before coming here. Eu fui a 4 ou 5 igrejas antes de vir aqui. But nobody taught anything in English. Mas ninguém ensinou nada em inglês. Yes, so it was always in Portuguese, and the biggest part I never used to understand personally. Era tudo em português e a maior parte eu não entendia nada. And in this class with Pastor Gian, we are very thankful, not only me, but everybody else who was the part of the class. Nessa classe com o pastor Jean, não só eu, mas todos da classe. Because he literally explained everything very well. Entendemos bastante porque ele explicou tudo muito bem. We know Bible before as well. Nós já conhecíamos a Bíblia antes. But the vision which he gave us, we did not know, even me personally. The vision which he gave us. A sabedoria que ele nos deu a gente não tinha. So it was easy to understand and it was beautiful. Foi fácil de entender e foi lindo. And thank you to everybody, Pastor Amaury, first of all, for everything he does for us. Thank you. Muito obrigada a todos, em especial ao pastor Amaury por tudo que ele fez por nós. God bless you all. Deus abençoe vocês. Muito bem. Presbítero Luiz, a última classe, então. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós. A nossa classe Panorama Bíblico é uma classe assim muito interessante. Digamos assim, para encurtar a conversa. A gente não dá o leitinho, mas também não chega na feijoada. A gente fica ali no meio do caminho. Então, eu queria chamar aqui o professor Gilberto, mais os outros alunos da classe que porventura estão aí. E o professor tinha combinado de 2 alunos falarem rapidamente para vocês alguma coisa. Qual dos 2? Bom dia a todos, meu nome é Alexandre. Tenho o prazer de estar aqui nessa classe, né, do Panorama Bíblico. E o
que eu posso aprender, o que eu posso dizer que eu aprendi que mais marcou aqui nesse ano foi o livro de Apocalipse, que muitos cristãos pensam que o livro fala de tragédia tal, e acabam até nem lendo o livro, né? Pula, quando chega nele passa para o outro. E na verdade não é nada disso, o livro ele é uma revelação falando sobre o plano de redenção de Deus, que originalmente esse livro foi escrito para as igrejas do primeiro século. Agora, que elas eram perseguidas, os cristãos estavam sendo perseguidos, perdendo bens, perdendo até a vida. E esse livro foi feito para consolo e conforto deles, só que serve para os tempos atuais. E a gente não pode deixar de ler esse livro, que é fundamental. Ele dá aquela ligação onde tudo se fecha. Você fala, nossa, mas está aqui, está acontecendo, é uma coisa real. E eu entendo que foi de total importância para mim esse livro. E graças aos nossos professores, com maestria e tudo mais, tem assuntos adjacentes que vão surgindo nas aulas. E eles, com muita maestria, vão conduzindo e sem deixar de perder o foco. Uma coisa que também me foi muito importante foi a questão da oração, a importância da oração. Porque eu cheguei, não sei que cargas d'água, de uma conclusão de que se está tudo determinado por Deus, para que a oração? Se já está tudo lá? Só que aí com o Gilberto me esclareceu, o presbítero também, e basicamente foi isso. Eu recomendo esse curso para todo mundo, e vale a pena, sim, por demais. E quero fazer um agradecimento a nossos professores, ao presbítero, Luiz Fernando, o Gilberto, o pastor Maico, que acho que não está aqui, não vai estar mais, e principalmente também não ia deixar de esquecer o nosso irmão Israel, que nos propiciou participar do seu conhecimento e tal. Ele já é meu irmão há muito tempo, já esclareceu outras dúvidas extra aulas, quando eu preciso eu vou atrás, e ele sempre me ajudou com muito prazer e dedicação. Mas é isso, e vocês têm um plus a mais, quem for lá ainda vai ganhar um condicionamento físico de ter que subir e descer as escadas lá, isso vale a pena. Então eu convido a todos para o ano que vem estar na nossa classe. Só lembrando uma coisa, o panorama bíblico, como o Luiz falou, ele é uma continuidade do discipulado. Depois do leite vem o mingau, vem a papinha, e nós pegamos do Gênesis ao Apocalipse e damos uma visão geral. O interessante é que a primeira coisa que se explica ao contrário do que nós aprendemos e que muitas vezes se fala, a história não é cíclica. História não é uma coisa que vai rodando. Nós sabemos pela Bíblia que a história tem um começo, tem um desenrolar e tem um fim. E isso é uma certeza e uma segurança para nós. Tá? Vou pedir para o Danilo. Bom dia. A primeira aula, eu vou falar da primeira e da última aula. E nas duas vai conter todas as demais, porque eu achei muito curioso. Desde a primeira aula, inclusive foi o Gilberto que ministrou a primeira aula, que foi sobre o livro de Filemon. E quem nunca leu, eu confesso que eu nunca tinha lido, não fazia nem ideia do que se tratava. Eu recomendo muito a leitura. Basicamente, se eu puder sintetizar bastante aqui por causa do tempo, tem lá os personagens Paulo, Onésimo, Filemon, e o que me chamou muito a atenção é como a cada momento da aula se falava sobre Paulo, como em determinados momentos da vida a gente consegue se familiarizar e tem que ser um pouco como Paulo. Só fazer uma introduçãozinha para quem, não, assim como eu, não conhecia. Paulo evangelizou Onésimo, que se converteu. Onésimo era um escravo, e Paulo o aconselhou para que voltasse para Filemon, que era o seu proprietário, o seu senhor, né? E Paulo fez essa intermediação. Paulo evangelizou Onésimo, aconselhou Onésimo, e fez a intermediação para que Filemon o aceitasse de volta. E era uma coisa muito arriscada, né? Porque Onésimo, só para que a gente tenha ideia da dificuldade da coisa, uma das penas que ele poderia ter por ser um escravo fujão era a morte. Então tinha lá um senhor que tinha que aceitar um escravo fujão. O escravo fujão tinha que ter coragem de voltar para o senhor. E a gente não sabe, né? Foi uma das coisas que o Gilberto enfatizou nessa aula.
a gente sabe o que se tratou até aí, a gente não sabe o que aconteceu depois. A orientação é para que Filemão aceitasse, sem nenhum tipo de punição. A gente não sabe se teve punição, se não teve punição, mas esses 3 personagens fizeram com que eu gostasse. A gente estava em dúvida, a gente veio do curso eu e minha esposa, né? Viemos do curso de discipulado, então a gente ficou em dúvida, vamos para qual sala? E essa primeira aula já mostrou o caminho, que seria muito legal, seria meio que uma continuidade do que a gente estava aprendendo. E o que me chamou a atenção nessa aula e em todas as demais é a atualidade bíblica. A atualidade no sentido de que tem momentos que a gente vai ter, se é que eu posso dizer assim, um papel de Paulo. A gente tem uma situação lá, cabeluda, uma situação difícil, e a gente tem que intermediar a coisa entre irmãos ali que eram, embora fosse escravo e senhor, mas eram irmãos em Cristo. Então a gente tem que fazer essa intermediação, e Paulo ele deixa bem claro, usando termos atuais, ele poderia dar uma carteirada, digamos assim, em Filemão e falar, olha, eu estou mandando, faz, pronto, acabou. E ele não fez. Ele teve todo aquele jogo de cintura, sobre usar bem as palavras, tentando intermediar ali a situação. E assim como Paulo, a gente às vezes tem que ser como Filemão também, foi o que eu entendi e me trouxe muito para a realidade de hoje, que tem gente que faz coisas que não deveriam fazer para a gente, e a gente mesmo assim tem que perdoar, mesmo tendo o direito de não perdoar. Filemão podia chegar e falar, não, assim, perdoar até perdoa, mas como a pena é a pena capital, é a morte, eu vou mandar matar você. E o papel de Onésimo, que talvez eu diria que dos 3 aí é o mais difícil, né? Que é o voltar sem a certeza do que ia acontecer. Então essa foi a primeira aula, gostei muito, e todas as demais, a última foi o Apocalipse, que a gente encerrou semana passada, todas as demais levantaram uma questão que desde a primeira me chamou a atenção, que é a atualidade da coisa, a atualidade da Bíblia, como a gente consegue se colocar ali. Teve até uma das aulas do Apocalipse, que o professor disse que parecia que a gente estava lendo a história da igreja hoje, agora. Parecia que João estava lá e ele estava narrando para a gente, ó, está acontecendo isso agora. Uma das coisas que eu aprendi também na classe a gente viu nesse panorama as dificuldades que eles enfrentavam, a igreja primitiva enfrentava, as perseguições, os problemas, e me pareceu, na minha visão, embora Gilberto tenha falado que tem um começo, tem um meio, tem um fim, mas me pareceu um pouquinho, nesse ponto de vista que eu quero abordar, que a coisa é cíclica, no sentido de, os problemas que a igreja tinha no início, tem hoje, os adversários que tinha no início, tem hoje, e a gente via muito isso, era muito difícil, o professor que estava lá ministrando a aula, ele terminar um slide daquele sem que alguém interrompesse, porque ele começava a explicar, falar sobre alguma coisa, já vinha alguém que estava vivendo uma coisa muito parecida, 2000 anos depois, e isso foi se repetindo, eu aprendi, não vou falar muito sobre isso, porque acho que não convém, mas eu aprendi muito nessa sala que a dúvida é muito boa. Eu digo que não vou falar muito sobre isso, porque de onde eu vim, da igreja que eu vim, eu me familiarizei aqui com um irmão que falou que ficou 13 anos, eu fiquei 18, no mesmo lugar que você, então eu entendo bastante você. E lá a dúvida era uma coisa assim, eu tenho uma dúvida, você está endemoniado, você está perturbado, você não pode ter dúvida, se você discordar da gente, a gente já está vendo o chifre na tua cabeça e o rabo e está ficando vermelho. E não era assim. Na verdade, os professores, nessa classe, mas também lembrando do meu professor, Dr. Alberto, desde a outra, se a gente não tivesse dúvida, eles ficavam chateados. Era muito diferente. Então eu aprendi que a dúvida é boa, é muito boa, as dúvidas eram comuns, era um problema que os professores enfrentaram bem, um começava para depois o pessoal ficar quieto, era muito difícil, que um ia emendando no outro e a coisa era muito igual, muito repetitiva, no sentido de todo mundo estar passando pelas mesmas situações que os primeiros cristãos passaram. A ideia de que a gente, para concluir, a ideia de que a gente, assim, às vezes a gente apanha na vida, ou a gente fica com dúvida, mas a resposta já foi dada pelo menos 2000 anos nesse caso, né? Que é dos livros que a gente estudou, de Filemão, eu no caso de Filemão, até Apocalipse, é mais ou menos esse tempo, já está tudo lá para a gente. Se a gente tiver o empenho de dar uma lida, tentar entender o que eles estavam passando,
e mudar um pouco o personagem, mas o enredo da história é meio parecido. E para concluir, eu queria, como eu falei da primeira aula, eu queria falar da última, que foi o pastor Michael que deu. E as últimas palavras dele na aula, que eu acho que acaba encerrando bem essa celebração do ensino aqui da escola bíblica, ele disse o seguinte, que se nós pegarmos toda a Bíblia e a gente começar a condensar, sintetizar o máximo que der, a gente vai ter esse suco, digamos assim, né? Se a gente espremer a Bíblia, o suco que fica no final, esse concentrado é que Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo Deus, encarnou como homem, deu a vida dele, nos amou, nos ama ainda, e mesmo diante das adversidades que existem, que são as mesmas do passado, das dúvidas, Ele esclarece nossas dúvidas, Ele nos ajuda, e acima de tudo Ele nos ama e nos salva. Então, é isso que eu aprendi na classe. Bom, como falou aqui, se alguém estiver saindo do discipulado e quiser acrescentar um pouco mais, né, de maisena nesse mingau, né, então ainda ganha de lambuja uma academiazinha gratuita, porque a gente chega lá em cima exaurido. Que Deus abençoe cada um. No momento, assim, eu vou pedir desculpas aqui, né? E não vou mais alongar, porque o tempo está correndo muito. Muito bem, glórias a Deus, não é, irmãos? Bênção demais. Cada uma das classes, cada aluno que pôde fazer seu depoimento e compartilhar conosco o que tem sido aprendido. Nós podemos ver que a escola bíblica tem valido a pena, não tem? É verdade. Você precisa participar continuamente e espalhar aí para outros, chamar outros alunos, porque tem sido um lugar de crescimento espiritual. Vamos ficar de pé, cantar ao Senhor. Vamos alabar ao Senhor. Agora, vamos cantar aqui 2 cânticos com os irmãos do Ministério de Louvor da Igreja Hispânica, e depois nós vamos comer e beber na ceia do Senhor. Então, irmãos, a gente vai louvar a Deus mais uma vez com cânticos espirituais. Que cada irmão que veio aqui se reunir como igreja, como povo de Deus, vamos cantar a Deus com aquela força, com aquele ânimo, porque a gente é igreja, a gente é corpo, a gente está unido. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem para louvar, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez durante a semana, durante toda a nossa vida. Ele nos levantou dentre os mortos e ressuscitados, agora somos com Cristo. Tem um salmo em espanhol que eu gosto bastante, que é o Salmo 103. Não sei como que fala em português, mas eu vou falar em espanhol. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona mis pecados, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca y me rejuvenece como el águila. Que seja assim nas nossas vidas, que a gente seja grato a Deus por sermos uma família unida, uma família que se ama, uma família em Cristo Jesus. Amém? Então vamos cantar. Recebi del Padre un nuevo corazón, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es enseñado por Jesús. Como fruto de ese nuevo corazón, yo declaro la paz de Cristo. Te bendigo, mi hermano. Hermosa es nuestra comunión. Somos cuerpo y bien
bien ajustados, totalmente ligados, unidos, viviendo en amor, una familia, viviendo la verdad, expresando la gloria del Señor, una familia, viviendo el compromiso del grande amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano, muy valioso eres para mí, querido hermano. Agora em português, vamos lá? Recebi novo coração. Ô, coração novo, hein? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É paquistanês precisando de brasileiro, boliviano precisando de paquistanês, de professor de inglês, e peruano que chega também, que Deus traz. É um precisando do outro, aprendendo com panorama bíblico, teologia boa, reformada, substância da palavra. É assim que a gente vive. Nós vamos cantar outro cântico que chama Brilha Jesus. Mesmo se você não conseguir cantar em espanhol, né, você canta em português, que a melodia é igualzinha, as palavras são muito parecidas, e esse é um cântico propício para esse final, esse fechamento de escola bíblica, de celebração, porque quem brilha e quem reflete graça, o supremo maestro ou mestre, né, é Jesus Cristo, e Ele merece toda a honra e toda a glória, Ele merece o seu esforço ao vir pela manhã. É Ele quem te discipula na semana, no seu ano. Então a gente precisa fechar o ano dizendo: brilha Jesus, brilha em tudo que eu aprender, brilha através do meu professor, da minha vida, como nosso irmão compartilhou. Vamos cantar isso então, brilha Jesus. Nosotros, tu verdad brilla en mí. Brilha
brilha em mim, brilha em mim. Brilla Jesús, llena el mundo de gracia y gloria. Espíritu, pon el fuego en mí. Río de amor, llena el mundo de tu justicia, y que en ti, Señor, podamos ser luz. Aquí estoy en tu gran presencia, de las sombras a tu grandeza, por tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, llena el mundo de gracia y gloria. Espíritu, pon el fuego en mí. Río de amor, llena el mundo de tu justicia, y que en ti, Señor, podamos ser luz. Al mirar a tu luz radiante, reflejamos tu amor constante. Tú nos llevas de gloria en gloria. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, llena el mundo de gracia y gloria. Espíritu, pon el fuego en mí. Río de amor, llena el mundo de tu justicia, y que en ti, Señor, podamos ser luz. Brilla, brilla Jesús, llena el mundo de gracia y gloria. Espíritu, pon el fuego en mí. Río de amor, llena el mundo con tu justicia, y que en ti, Señor, podamos ser luz. Sejamos luz, então. Deus nos abençoe. Pode sentar, irmãos. Muito bem, vamos ficar de pé, queridos, orar. Lembrando que hoje à noite, cantata do Coral João Calvino, mais uma celebração de Natal. A cantata linda, vai ser bênção demais, com certeza. Você não pode perder, venha celebrar o Natal hoje à noite. Também domingo que vem nós teremos o culto 9h30 normal. Teremos depois do culto, aí nós teremos as classes especiais agora, nesse período de férias, até o finalzinho de janeiro. Sempre nós teremos o culto e depois do culto, 2 classes especiais e uma classe reunindo jovens e adolescentes, tá? Então, vamos seguir com essa programação de férias e à noite, 18 horas, temos o culto também, domingo que vem de Natal, o culto das luzes. Hoje é cantata, culto das luzes, domingo que vem, celebrando aí essa data tão significativa para nós. Então, vamos agradecer a Deus, a vida desses amados aniversariantes. Louvado seja teu nome, Deus, por mais um ano de vida que o Senhor dá a esses amados irmãos, mais um ano de vida conjugal. Agradecemos ao Senhor a vida, a paz, a saúde. Agradecemos e louvamos o teu nome por todas as bênçãos dadas a esses irmãos. Pai, renova a alegria, o amor, a vontade de viver, a alegria de viver. Continue, Deus, derramando graça e vitórias. Senhor, renova o amor da vida conjugal, faz crescer, se fortalecer o elo cada dia mais.
Abençoa nossos amados visitantes, alegra seus corações, guia-os nessa jornada de vida, de fé, e que estar aqui nesta manhã tenha sido bênção para eles, como de fato foi para nós. Assim, Deus, leva o teu povo em paz, debaixo da tua graça e bondade, em nome de Jesus. Assim, que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e consolação do Espírito seja sobre todos vocês, amados, sobre todo aquele que invoca sinceramente o nome de Jesus. Amém.